Olá, queridos irmãos, queridos internautas, paz seja convosco. Eu falo hoje com vocês no tema características do verdadeiro e do falso evangelhos. O canal Tempo com Deus está sempre levando até você uma mensagem para o seu crescimento na palavra de Deus. Eu, Elinete Tomás, agradeço muitíssimo a sua participação. Eu quero ler com você na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1 e o versículo 8, que diz assim: mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja anátema, ou seja, que seja amaldiçoado. Precisamos atentar realmente ao que ouvimos e acreditamos, para não sermos enganados por falsos evangelhos. Isto estava acontecendo na igreja que estava na Galácia. Eles estavam trocando a fé em Jesus pelo legalismo que os judaizantes introduziam no seio da igreja. Eles ensinavam que para os cristãos serem salvos era necessário obedecer à lei judaica. Ou seja, Cristo não era o suficiente para salvar. Como aconteceu aos crentes da Galácia, acontece hoje também entre os cristãos. A luta entre o evangelho e o legalismo. Sempre há falsos mestres que querem introduzir falsos ensinamentos para os cristãos. E o apóstolo Paulo, ao ficar sabendo o que estava acontecendo na Galácia, escreve à igreja falando da autenticidade e da superioridade do evangelho. O apóstolo Paulo orienta a preservar a liberdade alcançada em Jesus. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Ele fala isso no capítulo 5, versículo 1 de Gálatas. Então, conforme a palavra de Deus nos instrui, ainda que um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que é o evangelho de Jesus Cristo, seja amaldiçoado. Infelizmente, hoje muitas religiões existentes, devido a revelações de anjos e a não observância da palavra de Deus, temos hoje inserido em nosso meio falsos evangelhos. Esta palavra fala com você hoje para ficar no evangelho genuíno de Jesus Cristo. Vamos então trazer aqui algumas características de um falso evangelho. Primeiro, o falso evangelho trata a morte de Cristo como algo sem valor, sem significado. No capítulo 2, versículo 21, diz da seguinte forma: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Logo, a lei não está acima da graça de Deus, que através do seu Filho Jesus morreu por nós. Jesus Cristo, ele morreu por uma causa. Jesus Cristo morreu por toda a humanidade para nos salvar. Hoje muitas religiões colocam os seus fiéis a obedecerem à guarda dos sábados, ou seja, a lei que foi dada somente aos judeus. Jesus é o Senhor do sábado.
Quando ele veio em seu ministério, ele curou, ele trabalhou no sábado e ele era perseguido pelos fariseus porque diziam que ele desobedecia à lei. Mas Jesus ele veio mostrando que a lei em si não pode salvar, mas que ele, o Filho de Deus que veio com esse objetivo de se entregar na cruz, de morrer na cruz do Calvário, este sim pode salvar a humanidade. Algumas religiões instruem a santificação através de alimentos. Não come carne de porco, pois é impura, ou outro alimento, assim como foi dado aos judeus, mas isso foi para os judeus na lei. Jesus disse que o que contamina o homem é o que sai da boca e não o que entra na boca do homem. Uma segunda característica do falso evangelho diz que as pessoas devem obedecer à lei para serem salvas. Capítulo 3, versículo 11 e 12, diz assim: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Então, o apóstolo Paulo, ele vem escrevendo aos Gálatas, já que eles estavam voltando a uma obediência à lei e deixando a liberdade do Evangelho, a liberdade em Cristo, por conta dos ensinamentos de alguns judaizantes, mestres judaizantes que estavam inseridos ali no seio da igreja. O apóstolo Paulo, ele vem falando sobre a importância da fé, pois a questão da obediência à lei não era tão importante quanto exercer a fé na pessoa de Jesus Cristo. O fim da lei é Cristo. O falso evangelho, ele sempre vai anular Cristo e colocar obras, colocar outras coisas como fundamentação, que no caso acontecia nesta igreja que estava na Galácia, em que queriam colocar eles sobre a obediência da lei novamente. A terceira característica: o evangelho falso tenta ser agradável a Deus obedecendo a certos rituais. É certo que o Antigo Testamento foi um tempo em que os judeus ofereciam sacrifícios, faziam rituais. No tabernáculo, no templo, foi colocado, exigido, pedido por Deus para que eles fizessem a adoração. Mas o que acontecia é que chegou um tempo em que eles faziam os rituais para cumprir a liturgia e não era mais para adoração. Os profetas, guiados por Deus, direcionados por Deus, exortavam-os para que eles viessem oferecer um sacrifício agradável de adoração a Deus em reconhecimento à grandeza de Deus. O apóstolo Paulo, ele vem falando aos Gálatas, no capítulo 4, e o versículo 9 e 10, mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja? Aqui, olha, vocês querem agora voltar a servir a esses rudimentos fracos e pobres, em que guardam dias, guardam meses, guardam tempos, guardam anos, mas não guardam o evangelho, mas não guarda a doutrina,
não guarda as boas novas, Cristo que salva. Então Paulo os exorta e adverte. A quarta característica do evangelho falso é aquele que confia na obediência às leis para apagar os pecados. Capítulo 5, versículo 4 vai dizer: separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. O apóstolo Paulo, ele é bem objetivo ao falar que eles caíram da graça quando querem voltar novamente a obedecer e pensar que a lei pode apagar os pecados, podem perdoar, sendo que Jesus Cristo é o único que pode salvar-nos da perdição eterna, que pode restaurar a vida do homem e da mulher e trazer para perto de si, oferecendo uma vida eterna com ele. E a igreja estava retroagindo. Deus fala conosco, Deus fala com você. Para nós lermos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e estarmos atentos ao que nós estamos recebendo, que nós estamos acreditando, que nós temos ouvido, porque muitos virão usando a própria Bíblia Sagrada, mas trazendo falsos ensinamentos. Então aqui eu trouxe 4 características de um falso evangelho. E agora eu quero abordar com você algumas características do verdadeiro evangelho. Primeiro, o verdadeiro evangelho ensina que Deus é a fonte do evangelho. Deus, ele é quem planejou tudo. Deus planejou a salvação. O capítulo 1 e o versículo 11 e 12 vai dizer: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele está dizendo: olha, esses falsos mestres que estão inseridos no seio da igreja e estão ensinando obediência à lei, outro conhecimento, eu quero te dizer que o que eu prego não aprendi de homem, mas quem me revelou é Jesus Cristo. Pois nós sabemos que os judaizantes, eles estavam sempre ali combatendo a Paulo. Eles diziam que Paulo era um traidor da fé judaica, já que Paulo era um judeu convertido ao evangelho de Cristo quando ele teve um encontro com Cristo. E então ele saiu do judaísmo e passou a ser um cristão, pregando a verdade, pregando a salvação. E ele encontrou muitas dificuldades no meio dos seus próprios irmãos por conta do compromisso que ele assumiu com Cristo. E assim é o que Deus nos convida, te convida a você estar pregando a verdade, combatendo os falsos, aquele que traz um evangelho falso, aquele que não prega Cristo como Salvador, mas que nós venhamos realmente levar essas boas novas e instruir o povo. A segunda característica do verdadeiro evangelho ensina que alcançamos a vida pela morte e que confiamos que Deus nos amou e morreu por nós para podermos morrer para o pecado e viver para ele. Capítulo 2, o versículo 20 diz, o apóstolo Paulo falando aos Gálatas: olha, eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Então, nós alcançamos a vida pela morte. Jesus morreu por nós e nós também devemos estar crucificados para o pecado, para a carne, para as coisas que não agradam a Deus. Devemos estar crucificados com Cristo e devemos viver como o apóstolo Paulo fala: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Este é um verdadeiro evangelho que ensina nós crucificarmos a carne, para não fazermos a vontade da carne, para não pecarmos, para viver em uma vida de santidade a Deus e deixar que Cristo apareça em nós. A terceira característica do verdadeiro evangelho que eu quero falar declara que todos os crentes recebem o Espírito Santo pela fé. Então, no capítulo 3, o versículo 13 e 14 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Então, esta promessa do Espírito Santo veio para nós pela fé. Muitas religiões nem acreditam que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Muitas religiões ensinam que Jesus é a criação de Deus, sendo que Jesus é a palavra e ele criou todas as coisas, ele é o verbo. Todas as coisas foi feita por ele, em João 1:1. O Espírito Santo nos foi enviado como promessa. E é pela fé que nós alcançamos, e muitas religiões diz que o Espírito Santo é uma força ativa, outros não creem no Espírito Santo. Nós, porém, aqueles que estamos alicerçados na palavra de Deus, o Evangelho, a Bíblia Sagrada, nós acreditamos, nós cremos que o Espírito Santo é Deus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo formam a trindade, da qual nós recebemos o Espírito pela promessa. O capítulo 5 e o versículo 18 de Gálatas vai dizer: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então nós temos que agora obedecer a Cristo, aquele que está na lei, aquele que pensa que está no Evangelho, mas obedecendo a lei, este ainda está confuso, porque nós temos que estar debaixo da graça. A quarta característica do verdadeiro Evangelho declara que não podemos ser salvos apenas obedecendo às leis de Moisés. Não adianta obedecer às leis. O único caminho para a salvação é a fé em Cristo, que está à disposição de todas as pessoas. Então, este é o verdadeiro Evangelho. O falso vai sempre colocar leis de Moisés para você obedecer. Mas o verdadeiro Evangelho vai te levar Cristo, que é o único e suficiente Salvador. Capítulo 3, versículo 21 e 22 diz: logo a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então recebamos nós a promessa pela fé em Jesus Cristo, para que nós venhamos andar em liberdade. A carta aos Gálatas é a coroa da liberdade dos cristãos, pois Paulo ele mostra: olha, sois livres e querem andar de novo lá debaixo da servidão da lei?
Então, que nós tenhamos a liberdade em Cristo pela fé na pessoa de Jesus. Quinta característica do verdadeiro evangelho diz que os crentes são um só em Cristo. Logo, não existe motivo para qualquer forma de discriminação. Na carta aos Gálatas, no capítulo 13, versículo 26 e 28, vai dizer: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui para os Gálatas sobre a questão da discriminação, pois se nós somos filhos, nós somos um pela fé em Cristo Jesus. E todo aquele que aceita Jesus como o seu Salvador, como o seu Senhor, e o declara como sendo o único que pode perdoar os seus pecados, então você é filho de Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre todos quantos fostes batizados em Cristo, já revestistes de Cristo. O batismo de Cristo para cumprir a justiça de Deus. O batismo, pois Jesus Cristo, ele sendo filho de Deus, ele batizou, ele desceu às águas na sua idade de 30 anos, para cumprir a justiça de Deus. E eu e você, nós somos convidados também no nome de Cristo, a partir do momento que decidimos andar com Cristo. Isto é o verdadeiro evangelho que prega. É necessário se batizar, mas eu já fui batizado quando criança, me foi jogada água na testa. Não, o batismo significa arrependimento e uma criança não tem essa condição de se arrepender. O batismo é para nós adultos que já temos consciências do pecado e temos consciência e sabemos que Cristo, ele veio para nos limpar, para nos salvar, para nos libertar. E então nós cumprimos a justiça. O apóstolo Paulo fala que todo aquele que se batizou e realmente anda em Cristo, não há nenhuma discriminação, pois todos agora são livres, né? Todos agora estão em Cristo Jesus. A sexta característica de um evangelho verdadeiro é aquele que proclama que fomos libertos da escravidão do pecado e que o poder do Espírito Santo nos enche e nos orienta. Capítulo 5, versículo 24 e 25 diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Então fomos libertos da escravidão. Aqui no capítulo 5, versículo 16, fala até o versículo 21, fala sobre as obras da carne. E a partir do versículo 22 fala sobre o fruto do Espírito na vida do cristão. Você pode ler depois, meditar melhor. Pois fomos libertos da escravidão do pecado. O Espírito Santo agora nos enche e nos orienta. Este o verdadeiro evangelho orienta-nos desta forma. Um falso evangelho vai orientar que você deve usar o seu ego, o seu eu, ou que você deve obedecer ou fazer rituais, obedecer à lei, e não coloca Cristo em evidência, não coloca o nosso Deus soberano em evidência, não coloca o Espírito Santo em evidência. E para concluir aqui com você, eu quero ler novamente Gálatas 1:8, mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Não confie, desconfie quando você ouvir algo que não coloca Cristo em evidência como a salvação, porque Satanás não está para brincadeira. Ele quer enganar
e levar muitos com ele para o inferno, pois o inferno foi preparado para ele e não para o ser humano, mas ele tem levado muitos consigo por disseminar as suas mentiras, mas a palavra de Deus sempre deve ser luz, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, para que nós venhamos discernir o verdadeiro evangelho do falso evangelho. Então, eu deixo aqui para vocês neste vídeo as características do verdadeiro e do falso evangelho e com certeza agregou na sua vida conhecimento. Eu, Elinete Tomás, do canal Tempo com Deus, agradeço pela sua participação aqui no canal Tempo com Deus e fiquem sempre aí ligados que sempre estamos levando uma palavra para você, para a edificação da sua vida espiritual e também para o crescimento, né, para o seu crescimento na palavra de Deus. Você que não é inscrito no canal, pode inscrever-se no canal, pode também estar deixando o seu gostei se essa mensagem edificou a sua vida e também compartilhe com outras pessoas esta mensagem, leva ao conhecimento de outras pessoas que também amam a palavra, assim como você também ama o conhecimento da palavra de Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Deus os abençoe.